A distância que o carro percorreu quando Maravilha, ele estava freando. maravilha, maravilha. A gente sempre tem que focar no que o problema está pedindo, é a distância. E existem algumas equações que envolvem a distância na física. Tem o sorvetão, lembra? Tem o Aham, sorvete meu professor falou disso aí, sorvetão. e tem Torricelli. Então tem algumas equações, cada uma se usa numa determinada situação. Se for MRU, é sorvetão e Torricelli. Mas o que é MRU? MRU é quando tem aceleração, ou seja, quando ela é diferente de zero, beleza? Beleza. Então, nesse caso, quando tem aceleração, qual é o efeito prático de ter aceleração? É ter variação de velocidade. Quando o carro acelera, ele aumenta a velocidade, certo? Sim. Então, se tem aceleração, a gente chama de MRU e a equação que rege vai ser tanto a sorvetão, que é essa aqui, quanto Torricelli. Veja que na física, você tem uma série de equações para as mesmas coisas, né? Quero que você repare que nas duas. Opa, peguei o bagulho errado aqui. Nas duas tem a velocidade inicial, nas duas tem o deslocamento, nas duas tem a aceleração. Então, você tem que utilizar elas levando em conta aquilo que elas não têm. Esse que é o detalhe. Por exemplo, Aham. a equação do sorvetão, ela tem tempo, mas ela não tem velocidade final. A equação de Torricelli tem velocidade final, mas não tem tempo. Então você tem que Sim. estar esperto com isso. Porque dependendo das informações que o enunciado te dá, você vai escolher uma equação ou outra. Ok? Beleza. Muito bem. Se a gente olha para esse enunciado, a gente já vê uma coisa muito interessante. O gráfico nos mostra que inicialmente ele tinha velocidade 20 e a velocidade foi diminuindo, diminuindo, diminuindo até que chegou na velocidade zero. Ok? Sim. Porque apesar do gráfico tipo não estar explícito isso, a velocidade vai diminuindo, 19, 18, 11, 3, Sim, 1, sim. 0, pronto. Então, quando ele chega aqui nesse eixo horizontal, o eixo do tempo, é porque a velocidade é zero, beleza? Beleza. Muito bem. Então, a gente tem que a velocidade inicial é 20 e a velocidade final é zero. Tudo bem? Alguma dúvida quanto a isso? Não, não, tranquilo. Maravilha, vamos escrever isso então. Velocidade inicial 20, mais 20 o quê? Metro por segundo, é a unidade que está aparecendo ali. Sim. E a velocidade final, nós percebemos que é zero. Quando ele encosta no eixo, é zero. Então, nós temos essas duas informações. Nós também temos o tempo que todo esse processo passou. Em qual tempo isso se deu? Ele sair daqui e chegar aqui no zero. Demorou quantos segundos? 15 segundos? 15? De onde 15, mano? Ah, 5. Ah, tá. Ó, não inventa coisa, cara. Se tu tem um eixo aqui de tempo e tá dizendo 5 aqui, significa que ele demorou 5 segundos até chegar aqui, Ah, tá. É ok? que eu vi o 20 e o 5, aí eu fiz 15. Não, Não, tranquilo, não, 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 confundi. não mistura coisas. Muito bem. Tempo que ele demorou nesse processo todo, 5 segundos. E agora, então, a gente tem que escolher a equação certa que resolve o problema. Bem, se o problema nos deu velocidade final, a gente tem que usar a equação que tem velocidade final, que é essa aqui, a Torricelli. Nós podemos utilizar ela. Mas ele nos deu tempo também. Então a gente também pode utilizar sorvetão. Bem, aqui ele deu tantas informações que você pode escolher o que você quiser. Você só tem que tomar cuidado, ok? Porque Beleza. apesar de ele ter dado tudo isso aqui, ele não te deu a aceleração. E todas essas equações precisam da aceleração, certo? Uhum. Não vai ter como resolver esse problema se você não achar a aceleração. E aí, tem ideia de como achar a aceleração? Não. Hum, é, meio.
Isso aí, tipo, ali, assim, é coisa lá do começo da física, sabe? Então você tá com umas Uhum. dúvidas bem iniciais, né? Sim, Muito bem. Para achar aceleração, você tem que saber o que é aceleração. Aceleração é a variação da velocidade no tempo, certo? sim. Isso é a definição de aceleração, velocidade no tempo. Qual que foi a variação de velocidade dele? Olhando para esse gráfico aqui. Ele foi de quantos para quantos? Ele foi de 20 para 0. Maravilha. Então a final é 0, a inicial é 20. Delta na física e na matemática é sempre isso, final menos inicial. Se a gente está falando de velocidade, velocidade final menos velocidade inicial, beleza? Beleza. Show! E o tempo foi aquele 5 que tu me falou. Foi durante 5 segundos que esse processo aconteceu. Foi tipo uma freada, concorda comigo? Aham. Se ele estava com uma velocidade alta, parou, é porque ele freou. Show. Então aqui já tem uma coisa para tomar cuidado, que é o fato da aceleração dar negativa, porque é menos 20 dividido por 5. Sim, Então eu vou escrever um pouco do que a gente fez aqui, beleza? beleza. Para que tu leia depois. Então, queremos o deslocamento, mas não sabemos a aceleração. Porém, sabemos que o movimento é acelerado, pois há variação de velocidade. Cara, se tu vê variação de velocidade, pode ter certeza que o movimento é acelerado, beleza? Beleza. Top. Foi o que você reparou lá, né? Que saiu do 20 para o 0. Maravilha. Ah, Tem que ter aceleração. É uma definição. Uh, portanto, encontramos a aceleração pela sua própria definição. Que é aquela equaçãozinha ali. Delta V por delta T. Agora, podemos usar as equações do MRV para achar o deslocamento. Top. Topzera. Bem, aqui a gente usa a equação que a gente quiser, velho. Aqui a gente quiser. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou escrever as duas equações aqui embaixo para não ficar precisando copiar as coisas. Uma forma de escrever o sorvetão é assim, ΔS igual a V0 vezes T mais A T ao quadrado sobre 2. Isso resolve o problema. Essa aqui que eu vou escrever também resolve o problema. V ao quadrado, V final ao quadrado, igual a V inicial ao quadrado, mais 2A, ΔS. As duas equações resolvem o problema. Se trata do mesmo problema, independente da equação que eu utilizar, vai ter que dar a mesma resposta, concorda comigo? Isso é sim. lógico. Muito bem. Dependendo do caminho que você pegue para resolver o problema. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou fazer com uma equação e tu vai fazer com a outra. Tu quer que eu faça com a da esquerda ou da direita? Da esquerda, que pra mim parece mais fácil. Então tu quer fazer com a da direita, eu vou fazer a da esquerda. Opa, espera. Tu quer que eu faça mais fácil ou tu quer que eu faça mais difícil? Faz a da direita que para mim, que eu acho que é mais difícil, aí da esquerda acho que eu consigo fazer. Pô, aí sim, velho, gostei. A velocidade final, como a gente já conversou, é 0. Sim, A velocidade inicial é 20. 0 ao quadrado? Mas 0 ao quadrado é 0. 20 ao quadrado mais 2 que multiplica a aceleração, que foi o que eu acabei de encontrar aqui. Essa coisinha aqui, certo? sim, Muito bem. Então, vamos lá, vamos colocar... Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um risco vermelho aqui para tu saber de onde vai vir esse menos 4. Vezes o ΔS, que é o que o problema está pedindo. Esse é o nosso cara. É para isso que a gente está fazendo essas contas, beleza? beleza. E perceba que ele é a única variável do problema. Então, se eu conseguir isolar ele, acabou a conta. Para isolar ele, né? Vamos abrir um pouco primeiro isso aqui. Vai ficar 0 igual a 20 ao quadrado, que é 400. Tu pode usar a calculadora na prova? Não, Daí deu ruim.
Então ficou 0 igual a 400 menos 8 ΔS. Nós queremos encontrar o valor do ΔS. Na matemática, para você encontrar o valor de coisas, você precisa isolar essas coisas, deixá-las sozinhas, de um dos lados do igual. Ele aqui está acompanhado do 400, está acompanhado do 8. Vamos começar passando esse cara lá para o outro lado, ok? Beleza. Como ele é menos 8 ΔS, quando Ele a vai ficar gente troca o lado do positivo. igual, troca de sinal, troca de operação, vai positivo, muito bem. 8 vezes ΔS igual a 400. Sendo assim, como a gente quer saber o ΔS, né, mano? A única coisa que precisa fazer é passar esse 8 dividindo, certo? Sim. Top. Então eu vou até deixar um espaço aqui, porque vai ficar 400 dividido por 8, certo? Uhum. Que vai dar 50. 50 o quê? 50. A gente está falando Ah, 50 delta de... S. Não. Se a gente está falando de deslocamento, é metros. Ah, tá. Deslocamento é uma Metro medida de por segundo. comprimento, metros, beleza? Ah, tranquilo. Topzera. Show. Então agora tu vai fazer a tua conta. Só que, né, todos os dados que você precisa estão aqui. Portanto, eu sabia de cabeça, mas tu não precisa saber de cabeça. Eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui. Lembre-se da aceleração, que é menos 4, tá? Tá, beleza. Então, na hora que tu tiver que pôr a aceleração, você já sabe. Tenta fazer. Não se preocupe em errar, tá bom? Eu não ligo que tu erre. Por sinal, é até bom, porque daí eu posso perceber onde que tu não sabe, etc. Faz na paz do Senhor Jesus aí, beleza? Quando Tranquilo. chegar na resposta, me manda uma fotinho pra eu ver como é que tá. Tá, aí nessa questão do AT, eu tenho que botar menos 4 vezes 5 ao quadrado dividido por 2. Exatamente. Ah, tá, tranquilo. Maravilha, maravilha. E aí, velho, como é que foi os outros anos na física, na matemática? Me conta a tua história aí de tristezas. Ah, é que eu sou mais de humanas, sabe? Então eu sempre tive dificuldade com exatas, menos química. Em química eu consigo ir bem, só que em física e matemática eu sempre tive problema, mas em física é o meu maior problema, sabe? Pra mim, tipo, é Pô, muito difícil. que bad. É uma questão de prática. Se é bom de humanas, a física é o teu lugar, mano. O que mais tem aí que faz interpretação de texto. Porque nesse problema aí as coisas foram meio direto ao ponto, mas, meu, que tem interpretação, vou te falar que às vezes nem eu consigo interpretar, então barra pesada aqui.
Então, nas minhas provas é tudo interpretação, aí você tem que transferir os números para fazer a conta. Eita. E já teve alguma provinha esse ano aí, além dessa? Ou essa foi a primeira? Já não, minhas provas são por bimestre, então eu já tive, acho que quatro ou cinco provas de física. E as notas não estão muito bem. Não, fui muito mal. Putz. Ó, eu tô com uma dúvida. Delta S é igual a velocidade zero vezes t. Aí a velocidade é 20 metros por segundo e o tempo é 5. Aí 20 vezes 5 dá 100. Só que aí nesse AT eu tô com dificuldade porque você disse que eu tenho que fazer menos 4 vezes 5 ao quadrado dividido por 2, né? É, Só na verdade que. você que falou isso. E você está É, certo. aí 5 ao quadrado dá 25. Aí menos quatro vezes o 5 Menos vai, 4 vezes o 25, né? menos 4 vezes o 25 vai dar 21. Só que aí se for dividir por 2 vai ficar número quebrado. Menos 4 vezes, não menos. Menos 4 vezes 25. Menos 4 vezes 25 é menos 100, ok? Tá. Pense em 4 moedinhas de 25 centavos. Não vai ficar com R$ 1? Aham. É isso aí. Então, R$ 1 é 100 centavos. Então, por isso que ficou menos 100, ok? Tá, tranquilo. Menos 100, daí não esquece de dividir por 2 depois, beleza? Tá, beleza. Tá. Hum, Aí, acabei. E quanto que você chegou da resposta? 50 metros por segundo. 50? Ah, tu queres dizer que o 100 dividido por 2 dá 50, né? Isso. Então tu tá me dizendo que, e se você está me dizendo isso, você está certo, que essa parte da conta dá menos 50. É isso, né? Sim. Aham. Sim, agora você tem que fazer isso aqui, fazer a soma, etc, né? Aí eu já tinha feito essa soma antes, que aí a velocidade vezes o tempo tinha dado 100, aí eu dividi depois, aí como deu menos 50, e 100 mais menos 50 ficou 50. Ah, vamos ver. Vamos ver uma coisa. Pode ser que eu que tenha errado. Ah, não. Eu estou certo e você também. Mas não é que deu 50 metros por segundo, você errou na unidade, tá? Tá, 50 metros só. Nós estamos falando de deslocamento, belezinha? Beleza. Beleza, viu? As duas equações chegam na mesma resposta. Show de bola. Então eu vou salvar aqui para mandar para você depois. E vamos para a próxima, né? Deixa eu pegar a próxima ali. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer muitas questões hoje, mas eu não vou só ficar fazendo questão, porque senão vira vídeo do YouTube. O negócio é tu participar também. Ninguém aprende Aham. vendo vídeo, porque, pô, se o pessoal aprendesse vendo vídeo, qualquer um era cirurgião, essas paradas aí, né, cara? Tá ligado o que eu quero dizer, né? Então. Porque a gente só aprende quando a gente percebe que não sabe. Isso é uma coisa muito interessante. A gente só aprende quando a gente percebe o que não sabe. Quem dizia isso era o Sócrates, naquela frasezinha lá, só sei que nada sei.
É verdade. Então, tipo, tá ligado? Quando você sofre também uma grande ansiedade, você se lembra melhor das coisas. Por isso que é bom tu tentar fazer a questão antes. Eu sempre peço isso pros meus alunos. Tipo, por exemplo, você fez essa prova, então essas questões meio que ficaram no teu inconsciente, entende? Sim, Portanto, agora quando eu te mostro as respostas, talvez tu entenda melhor. É é diferente de eu verdade. simplesmente te dar um problema que, tipo, tu não tá nem aí, sacou? Tu não tentou, tu não viu nada, não vale a pena perder tempo com isso. Por isso, Ah, tá top, tá muito top. beleza. E esse probleminha aí, sabe começar? Ahn, tem que usar, deixa eu ver, um carro, parte do Primeiro vamos repouso. focar no que o problema tá pedindo. É assim que se começa um problema de física. Quando você concluir o que o problema tá pedindo, me fala. Tá. Tá, o problema tá pedindo o valor da aceleração escalar depois que o carro percorreu 150 metros com aceleração escalar constante. Lindo, lindo, isso mesmo. Ele quer aceleração. Você falou uma coisa interessante, né? Constante. De modo geral, no ensino médio, a aceleração é sempre constante, beleza? Beleza. Então tu não vai precisar se preocupar, mas qual foi a variação da aceleração? Não tem. Se perguntar isso, tu vai dizer que é zero. Não tem variação de aceleração. Tem variação de velocidade, de deslocamento, mas a aceleração é constante. Por exemplo, uma aceleração que a gente conhece muito bem é a da gravidade. Aham. O que que significa na prática esse número? Eu tenho certeza que o professor não te ensinou isso, eu vou te ensinar agora. Esse número significa o seguinte, que a cada segundo de queda, um objeto aumenta a sua velocidade 10 metros por segundo. Ou seja, solta um objeto. Se ele cai por um segundo, a velocidade dele é 10 metros por segundo. Cai mais um Sim. segundo, 20 metros por segundo. Cai mais um segundo, 30 Ah, tá. metros por segundo. A cada tempo que vai aumentando, aí aumenta Em também 10 a o. velocidade, exatamente. Tá, beleza. Portanto, perceba por que, que as coisas caindo são complicadas, né? Acabei de falar para ti que depois de 3 segundos, o objeto já está com 30 metros por segundo, né? Aham. Isso aqui em quilômetros por hora é 108. Pensa, uma coisa caindo em 3 segundos já fica com 108 quilômetros por hora. Muita coisa, né? É verdade. Um carro chega nisso e demora para chegar, mas as quedas são bem bruscas. Então, é isso aí, tá? Isso que significa aceleração. É o quanto uma velocidade aumenta ou diminui no tempo. Show? Beleza. Beleza. Muito bem, muito bem. Então nós temos aceleração e agora a gente dá uma olhadinha nos dados que o problema nos informou. Foi basicamente repouso, velocidade, que provavelmente é a final, e deslocamento. Vamos colocar essas informações, beleza? Beleza. Ó, esse eu estou fazendo. No próximo tu que vai começar. Aí eu Tá. te ajudo. Ah, vamos colocar as informações então. Perceba, eu primeiro escrevo o que o problema está pedindo e agora coloco as informações que o problema me deu. A velocidade inicial é zero. Aqui é a velocidade final da minha análise. Olha só, 108, que coincidência. Então, em metros por segundo, dá aquele 30 que eu calculei agora há pouco, lembra? Aham. 30 vezes 3,6 dá 108. Depois tu pode olhar na tua calculadora. E ele falou aqui o ΔS, a variação de deslocamento. Então, a gente tem velocidade final inicial e deslocamento. Em nenhum momento ele falou do tempo, certo? Sim. Sendo assim, daquelas equações que eu te mostrei no problema anterior, eu posso até te mandar, tem uma equação que não envolve o tempo, que por sinal foi a equação que eu usei para resolver o problema, que é o Torricelli, ok? Então, Sim. quando não tem tempo, temos que usar a Torricelli, beleza? Beleza. Então, deixa eu escrever isso aqui. Quando o problema não nos informa o tempo, Professor, eu vou no banheiro rapidinho, só suar meu nariz, sem beleza? pressa, sem pressa.
Pô, voltei. Beleza. Portanto, não formou tempo, Torricelli. Tem até uma piada aí que os professores sem graça, tipo eu, faz, que se um dia tu chamar uma mina pra sair e ela não aceitar, e ela, desculpa dela for, não tenho tempo. Daí você fala assim, não, mas eu tô usando Torricelli, beleza? Então, Tá. Torricelli é a equação para quando você não tem tempo, que é o caso desse enunciado aqui. Portanto, com isso em mente, vamos focar também no que o problema está pedindo. O problema está pedindo esse carinha. Esse carinha é o nosso foco. Foco nele até o fim. Eu, particularmente, gosto de isolar as letras primeiro, mas eu sei que vocês não gostam muito, então, como é a nossa primeira aula, eu não quero te incomodar. Beleza. Portanto, o que nos resta aqui é jogar os números na equação e chegar na resposta. Isso é você que vai fazer, beleza? A equação Tá. está aqui, os números estão aqui, jogue e encontre o valor da aceleração, tá? Tá. Falando nisso, man, eu tenho que também fazer um negócio aqui, me dá uns 3 minutinhos, tá? Só um segundinho. Tá. Tá tranquilo. Muito bem. E aí, os números estão fluindo? Sim, eu consegui chegar, só que aí, por exemplo, eu fiz, né, a conta, aí agora tá, né, 900 é igual a 2 vezes a aceleração vezes 150, só que aí como eu não sei a aceleração, aí como é que eu faço? Porque eu É o teria que que você quer multiplicar encontrar, 2, certo? sim, Então você tem que isolar a aceleração. Deixe ela sozinha de um dos lados do igual. É esse o nosso objetivo. tá, então, por exemplo, aí eu deixo a aceleração do lado direito e passo 2 e o 150 para o outro lado? Passar tudo para outro lado. Isso aí. Tá, só que aí então vai ter que passar tudo dividindo, né? Porque tá tudo multiplicando. Bem, isso, exatamente.
Tá, mas aí então, tipo, como eu ficaria? 900 dividido por 2 dividido por Vai cento lá, e faz aí cinquenta que eu digo se tá certo ou não, beleza? Tá, beleza. Tá, acabei. Ah, é? Qual foi a aceleração que tu encontrou? 3. 3 o quê? Ah, é 3. Puta, aceleração. Ah, metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Ah, muito bem. Quando a gente está falando de aceleração, é metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Agora vamos ver se está certo, né? Deixa eu fazer a conta aqui. Acredito que esteja. Velocidade final é aquele 30 ao quadrado. Isso, que aí fica No, 900. 900, exatamente. 900 igual, desse cara é zero, mais 2A, vezes 150. Então ficou 900 igual a 300A. Portanto, você até pode, se quiser, né? Só um jeito mais rápido de facilitar a nossa vida, cortar esses caras, passar esse 3 dividindo 9. 3 metros por segundo ao quadrado. Foi o que tu encontrou, né? Uhum. Perfeito. Tranquilo? 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 Tranquilo. Ah, mas então bem mais fácil dessa forma. Então, aí, por exemplo, tá, aí tava 2 vezes A, aí eu multiplico, aí fica 2A, e aí não precisa Eu isolar, multiplico o né? número com o número, né? Que fica 300. Ficou mais fácil daí, né? Ah, tá, beleza. Ah, veja, é aquela história. A ordem dos fatores não altera o produto. Aham, Então eu posso multiplicar quem está longe assim. Não tem problema. Tá bom? tá, beleza. Então tá bom. Deixa eu salvar aqui para nós podermos ir para a próxima. Qualquer dúvida é só falar, tá bom? Tranquilo. Certo, mano. Então, por enquanto só cinemática. Por algum motivo eu achei que tinha calorimetria na tua prova. É, não tem calorimetria nessas Não sei, eu não cheguei a ver nenhuma todas. das Ah, questões. aqui já é. Aqui já é. Aqui já é. Como dizem aqui em Portugal, já está. Ah, você mora em Portugal? Ora, Ah, da hora. a hora mesmo, já vem pra cá, velho. Vou do milhão aqui. Pronto. E aí? Dá uma lida aí, me diz o que tá rolando. Tá, uma panela com água está sendo aquecida no fogão. O calor das chamas transmite-se através da parede fundo da panela para a água, que está em contato com essa parede, daí para o restante da água. Na ordem dessa descrição, o calor transmitiu-se predominantemente por. Ah, a questão quer saber. Quer saber a forma. Em qual forma o calor foi transmitido. Em primeiro lugar e depois em segundo lugar. Muito bem. E aí? O que que você acha? Né, então, esse xizinho aqui na prova eu tinha botado radiação e condução. E você acertou? Você errou? Não, eu errei isso aí. Bem, existem três formas, basicamente, de transmitir calor. Três formas. Que é a convecção, a condução e a radiação. Ok? Aham.
Então, temos que avaliar o problema e perceber qual dessas formas são as que estão rolando aí. Vamos lá. A panela foi aquecida no fogo. Então, o fogo aquece o metal. E o metal Sim. transfere energia para a água. Mas se por acaso tu colocasse a mão na panela, eventualmente, né, imagina, você colocou a panela no fogo e não tirou a mão dela. Tá, tua mão está na parte de ferro da parte de cima. Aos poucos a Aham. panela vai aquecendo e queima a tua mão, certo? Sim. Não é uma coisa instantânea, é uma coisa conduzida com o tempo, né? Certo? Sim, sim. Então por isso que tem condução. Começa com condução. Condução é mais ou menos o seguinte: você tem partículas bem quentes. Bem, tu tem um foguinho aqui, né? Imagina assim. Daí tu tem umas partículas bem quentes. Daí tu vai ter outras partículas não tão quentes. É, como eu não sei mexer direito nas cores aqui, né, mano? Mas basicamente é isso que está acontecendo. Tu vai ter umas partículas não tão quentes aqui e depois umas partículas frias. Sim. E aos poucos a temperatura vai subindo, né? Conduzindo o calor das mais quentes para as mais frias, certo? Até o momento que fica todo mundo bem quente, beleza? Beleza. Isso é condução, tá bom? É o que Tranquilo. acontece quando o fogo aquece a panela e a panela se aquece como um todo e acaba aquecendo a água. Então tem que ter condução primeiro. Tá. Então, sempre primeiro vai ser a condição. No caso da água aquecendo a panela, sim. Uh, daí tá falando aqui, a parede, daí o restante já. Na ordem dessa descrição, veja, o calor das chamas transmite-se através da parede, do fundo da panela para a água que está em contato com essa parede, daí para o restante da água. Ah, isso aqui é bem importante, porque o que tu tens aqui é uma panela. Então vamos fazer o desenho de uma panela. E nessa panela tem água, certo? A Sim. água fica bem quente aqui. Água quente, fervendo, porque ela está mais perto do fogo, certo? Sim. Só que o que que ela faz? A água quente, ou na verdade, todos os fluidos quentes tendem a subir. E se a água quente sobe, a fria desce. Daí a fria vai ser aquecida. Daí ela sobe. E a fria desce. Uhum. Assim sucessivamente. Então, tudo que é fluido esquentado tende a subir. Você provavelmente já viu aqueles balões de gás, aqueles balões enormes, que tem um baita de um bagulho de fogo. Ah, sim. Aqueles balões, né? Bem grandões. Eles sobem, por quê? Porque eles têm aquele fogaréu lá, né? Que está fazendo o que subir? O ar. O ar quente sobe, percebe? Uhum. Se ele sobe, ele vai batendo aqui nas paredes do negócio e faz o negócio voar, ok? O balão voar. Esse processo recebe um nome, convecção, ok? Tá. Nossa, minha letra escrita é muito feia. Digito rápido pra um caramba aqui. Convecção. A convecção é o processo que o quente sobe. Vamos resumir dessa forma, tá bom? Tá. E a condução é quando. E perceba que para o quente subir aqui, ele foi esquentado aqui embaixo. E ele próprio, as próprias partículas que estavam aqui embaixo subiram. Mas no caso que eu estava te explicando agora há pouco, da panela sendo aquecida, né? As partículas continuam no lugar. As partículas que estavam sendo aquecidas aqui continuaram aqui embaixo. E elas aos poucos vão aquecendo o resto, né? O resto vai aquecendo. E aos poucos esse aquecimento vai se comunicar, vai ser conduzido até a parte de cima da panela, certo? Aham.
Então não é a mesma coisa que está acontecendo aqui, porque aqui as partículas de fato vão lá para cima, elas sobem, elas chegam aqui. Enquanto quando tu está conduzindo o calor, as partículas ficam no lugar, tá bom? Só transmitem. Então a gente pode resumir dessa forma. Aqui em cima é a condução, tá bom? Deixa eu escrever aqui. Condução. Então agora para resumir essa parada toda, eu vou dar uma escrevida aqui, beleza? Vamos Beleza. escrever. O que é isso? Tá doido. O cara quando é velho não tem jeito. Ah, vamos lá. Condução é quando as partículas ficam paradas e vão aquecendo aos poucos o resto do material. Por exemplo, uma panela aquecendo seu metal. Convecção é quando um fluido quente sobe, trocando de lugar com o fluido frio. São duas coisas completamente diferentes, certo? Sim. Mas transmitem calor do mesmo jeito. Portanto, foi o que aconteceu aqui neste problema. Primeiro, você aqueceu o metal que conduziu o calor para a água. E depois a água conveccionou, porque a água quente que está na parte de baixo da panela sobe até a parte fria. Tá bom? Beleza. E é isso que acontece mesmo, porque tu nunca se perguntou o que são aquelas bolinhas que ficam subindo quando a água está fervendo, é justamente a água quente subindo. Ah, entendi. É isso aí. Não é o oxigênio saindo da água. Quem dizia isso era minha avó, que morreu quando eu era bem pequeno. Ela falava assim: ah, não pode aquecer a água porque tira o ar da água. Ela falava uma viagem assim. Não tem como, né? Um químico tem um infarto escutando uma parada dessa. Entendeu, mano? Então por isso que tem que Entendi. ser primeiro a condução e depois a convecção, certo? Tranquilo. Show. Pode crer. Qualquer dúvida é só falar, tá? Tá, tranquilo. Não, por enquanto tá bem suave. Pô, aí sim. Vamos para a próxima, então. Deixa eu pegar aqui. A quarta. Ah, aqui de novo calorimetria. O problema pede algo bem específico. A temperatura final do equilíbrio térmico é. Ele quer saber a temperatura. Ah, bem, eu não deveria estar dizendo. Mas ele quer saber a temperatura final, certo? Aham. Foco no que o problema está pedindo. Sempre tem que deixar claro o que o problema está pedindo. Beleza, mano? Beleza. E ele deu algumas informações aqui, né? Falou que o bloco era de gelo, que tinha uma massa de gramas numa determinada temperatura. Então o gelo está abaixo de zero, está menos 5 graus Celsius. Ele está num calorímetro ideal. Ou seja, todo o calor do problema fica preso no problema. Não sai para o universo. Fica ali. A energia se conserva. E dentro desse calorímetro tem essa quantidade de água numa determinada temperatura. Ok? Ok. Bem, o que acontece num problema termodinâmico, mano? Por que que as coisas mudam de temperatura, né? Elas mudam de temperatura porque é uma lei da natureza que tudo entre em equilíbrio térmico, tá bom? Tá. Deixar isso muito claro na nossa mind aqui. Mindset, nosso mindset de campeão aqui. Queremos que, ou melhor, as temperaturas mudam, pois é uma lei da natureza, tudo entre em equilíbrio térmico. Muito bem? Agora, como é que isso se dá, né? Isso se dá por meio
de trocas de calor. Calor não é temperatura. Calor é trocas de energia, tá bom? Tá. Um corpo quente transfere calor para um corpo frio. Então, quando você coloca a mão na panela quente do problema anterior, você se queima porque a panela quer entrar em equilíbrio térmico contigo. Como você está mais frio que a panela, a natureza quer que vocês entrem em equilíbrio térmico, então a panela transfere calor para você. Beleza? Beleza. E isso dói, né? Porque é perigoso receber calor, então o corpo criou esse dispositivo de sentir dor. Muito bem. Com isso em mente, nós temos que saber então a equação que envolve essa transferência de calor e mudança de temperatura. E essa equação tem um nome bem curioso, que é o Ki-macete. Ah, tá. Meu professor falou disso também. Que macete, ele já falou isso aí. Que bom. Ou seja, o que essa equação te diz? Ela te diz que o calor que você injeta no sistema vai variar a temperatura dele. Q é Q de calor, tá bom? Beleza. Então, dependendo da massa e da capacidade térmica, que é uma característica da coisa que você está trabalhando, a capacidade térmica do metal é um, do isopor é outro, por aí vai, você vai ter uma variação maior ou menor de temperatura, ok? Isso Ok. aqui é energia, e de modo geral, na energia, no universo, a energia deve se conservar, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui é um objeto que tem água e tem um cubinho de gelo aí, né? Deixa eu colocar aqui o cubinho de gelo. Tem um cubinho de gelo aqui, beleza? Beleza. Isso está acontecendo nesse momento. Mas, eventualmente, esse cubo de gelo vai derreter. Concorda comigo? Concordo. Porque é o que está dizendo aqui no enunciado, né? Tem bastante água quente, então vai derreter o cubo. Portanto, eventualmente, você vai ter aqui a sua piscina só com água, né? Um pouco mais por causa do cubo de gelo derretido. Por que eu tenho tanta certeza disso? Porque isso é o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico vai. A água quente vai querer passar energia para o cubo de gelo. Isso vai fazer o cubo de gelo derreter, tá bom? Como não há perda de energia aqui nesse sistema, você precisa levar em conta tudo o que acontece. Ou seja, como o cubo de gelo é um cubinho de gelo, né? Vamos dizer assim, ele vai ter uma variação de temperatura, ok? Então a gente vai colocar calor do gelo aqui, que é a energia que ele recebe só para mudar a sua temperatura. Ainda continua gelo, por isso que eu estou falando aqui, é um cubinho de gelo, parece bobo, mas não é bobo não. Ele vai continuar gelo ainda, mas ele vai sair dos menos 5 graus que ele tem, lembra? Uhum. Vai até a temperatura limite que o gelo pode chegar, que é 0 graus. Quando ele chegar em 0 graus, ele vai ter uma energia que é chamada de calor latente. Deve lembrar do quimolesa também, né? O professor fala quimolesa. Não, nunca falou isso. Show. Agora, o quimolesa é outra equação que envolve calor nesse assunto. É uma energia que está associada apenas com a transformação, né? Você já viu Dragon Ball, Goku precisa lá do Ki para transformar em Saiyajin. Aham. Para que transforme-se de gelo para líquido, precisa de uma energia só para isso. Só para isso. Não vai aumentar a temperatura, não vai fazer nada. Só vai mudar a estrutura atômica para deixar de ser sólido e virar líquido. E depois, a energia vai ser da água, porque esse gelo virou água. Então vamos dizer assim, a água do cubinho de gelo ainda. Nós estamos falando aqui do cubinho de gelo. Que vai fazer esse cubinho de gelo com uma temperatura até a temperatura final, que, lembre-se, é o que nós estamos procurando. Ok? Ok. Toda essa variação de energia do gelo vai ter que ser igual à variação de energia do líquido, da água líquida que estava ali. Ok? Ok. Não tinha uma água aqui? Essa água aqui, né? Então, se Nossa. eu chamar de água, né?
vai confundir com essa água. Então eu vou chamar de AR, que é a água do recipiente, beleza? Beleza. Então, é isso que acontece num problema de conservação de energia. A água perde calor transferindo para o gelo. Tá bom? Tá bom. Muito bem. Então, essa é a equação. De um lado fica as energias apenas de quem está recebendo, que é o gelo, e do outro de quem está perdendo, que é a água. Ok? Ok. Muito bem. Só vai ter que tomar um cuidado. Do jeito que eu gosto de fazer, que é esse jeito bonitinho aqui, você não vai levar em conta o sinal das coisas. Como a água está perdendo, ela é negativa, o calor dela é negativo. Quando a gente perde, a gente fica no negativo, certo? Uhum. Então, vamos levar em conta só o módulo dessas coisas. Módulo é aquela função matemática que deixa tudo positivo, tá bom? Tá. Então não se preocupe. Agora eu não vou ter como terminar essa conta contigo, mas eu vou escrever cada um dos elementos e depois tu tenta terminar. Daí tu pode me mandar uma foto, tá bom? Se tu acertou ou não. Tá, beleza. O QG vai ser que macete, porque o que macete o que macete é a equação que fala sempre da variação de temperatura, certo? E qual vai ser a variação de temperatura do gelo? Afinal, vai ser zero, porque o gelo deixa de ser gelo a 0 graus. E a inicial é -5, beleza? Beleza. Agora nós vamos para a próxima, que é o calor latente. Essa informação está no enunciado, tá bom? Depois tu pega lá e olha os dados. Mas é basicamente a massa do gelo vezes o calor latente do gelo. Tá tudo no enunciado. E agora a aguinha do gelo. A aguinha do gelo vai ser de novo que macete. É a massa do gelo, agora o calor específico da água líquida. Porque esse gelo virou água líquida aqui nesse momento, certo? Uhum. Ó, era gelo, se transformou, virou água líquida. Agora eu estou falando da água líquida, o gelo que virou água líquida. E ele vai do 0 graus até a temperatura final. O cara que a gente quer encontrar está aqui. Temperatura final. -0 graus. Muito bem. E para finalizar aqui, para que tu consiga terminar a conta sozinho, a água que estava no recipiente também só altera um pouco a temperatura dela. A massa da água do recipiente, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura dela. Ela também vai mudar um pouquinho a temperatura. A água vai diminuir um pouco a temperatura, certo? Se tu coloca gelo, não é para deixar o refrigerante mais geladinho, Aham. o gelo acaba derretendo, mas o refrigerante fica um pouco mais geladinho. A temperatura inicial dessa água do recipiente era 20 graus. Ok? O que tu precisa para resolver o problema está aqui. Então, nós não temos como finalizar agora essa conta, mas tenta fazer, tá bom? Não está muito difícil. Todos esses dados, eu juro para ti, estão no enunciado, menos esse aqui, que é o cara que tu quer achar. Ok? Uhum. Pegue todas as Ok. informações, jogue aqui, coloque os dados que estão no enunciado e pronto. Beleza? Beleza. Show de bola, cara. Poxa, espero ter te ajudado aí. Pena que é muita questão por pouco tempo, mas eu acho que deu para dar uma forcinha, né? Não, deu pra ajudar bastante. Boa, aí sim. Então vou te mandar tudo que a gente fez e logo que o vídeo estiver pronto eu te mando o link também, beleza? Tranquilo. Show de bola, cara. Valeu, abração. Ah, obrigado, viu? Bom trabalho aí. Valeu. Valeu, abraço.